Deus é assim. Aqui Deus traz salvação. Aqui você vai cantar, também vai poder sorrir. Na casa de Deus é assim. Aqui você vai servir. Aqui você vê o amor de Deus, você vê a luz. Na casa de Deus é assim. Aqui você vê Jesus. Com grande alegria iniciamos este momento de culto na casa do nosso Senhor, na sua casa, no seu lar, e nós queremos dedicar este tempo de devoção, este tempo de culto, momento de cultuar a Deus. E eu saúdo a cada um de vocês com o versículo lema desta semana, que diz: O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Efésios capítulo 1, versículo 17. Nós celebramos este momento de culto em nome e na companhia de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queremos agora, como igreja, cantar junto com os pequeninos uma canção. Se estivéssemos lá na igreja, ou neste momento, eu convidaria elas para estarem lá no altar. Mas como isso não é possível, então nós vamos cantar. Se você tiver pequenino aí na tua casa, convida para estar neste momento, cante com elas. Se você tem afilhados, sobrinhos, primos pequenos, aprenda a cantar e ensine a eles. Pois através das músicas, através dos louvores, as crianças aprendem o amor de Deus por nós. Cantamos então, Quando Você Pom Pom Pom. Quando você pom 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 se sentir sozinho, você pom 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 não estará sozinho, porque pom 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 o Senhor está com você. Quando você pom 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 se sentir sozinho, você pom 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 não estará sozinho, porque pom 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 o Senhor está com você. Senhor nosso Deus, chegamos na Tua presença com o nosso coração agradecido pelo sustento, pelo cuidado, pelo amor que Tu tens colocado em nossas vidas. Te pedimos, Paizinho, que Tu venhas examinar todo o nosso ser. Se tem alguma coisa que não é de acordo com a Tua vontade, que não esteja de acordo com a Tua palavra, que Tu venha nos dar sabedoria e discernimento para mudarmos. Perdoa, Senhor, as nossas falhas que foram cometidas em palavras, em pensamentos e em ação. Em humildade, nos achegamos na Tua presença, pedindo que Tu fales conosco aquilo que nós necessitamos ouvir. Nós oramos em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Felizes os que ouvem a palavra do Senhor, felizes os que buscam a justiça e o amor. Felizes os que ouvem a palavra do Senhor, felizes os que buscam a justiça e o amor. Leitura do livro de Mateus, capítulo 10, versículo 40 ao 42. Quem recebe vocês está recebendo a mim, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Quem receber um profeta, porque este é profeta, terá uma parte da recompensa dele. E quem receber uma pessoa boa, porque ela é boa, terá uma parte da recompensa dela. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem apenas, por ser meu seguidor, der ainda que seja um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente receberá a sua recompensa. Até aqui, leitura da palavra do Senhor. O texto de Mateus, capítulo 10, versículo 40 ao 42, é a conclusão de uma fala de Jesus.
Para nós podermos entender melhor o que Jesus está falando aqui, para nós podermos entender melhor essa conclusão, nós precisamos entender toda a conversa, tudo aquilo que Jesus já havia falado aos seus discípulos. Convido você, se você tiver a tua Bíblia aí, abra em Mateus capítulo 9, versículo 35 adiante. Ali fala que Jesus ensinava as pessoas, ele levava a palavra do reino de Deus de cidade em cidade, nas sinagogas. Em um certo momento, Jesus ele olha para a multidão. Gosto muito desse texto porque ele mostra como Jesus ele trata as pessoas, como Jesus ele olha para as pessoas. Jesus olha para as pessoas. Jesus não está apenas falando, não. Jesus ele tem essa preocupação de olhar para as pessoas e perceber o que elas estão sentindo. Jesus, aqui na palavra do Senhor, diz que Jesus ele olha para essas pessoas e tem pena delas, porque elas estavam como ovelhas sem pastor, aflitas e abandonadas. E Jesus se preocupa com essas pessoas. Jesus não só ensinava, não só olhava, sentia algo e deixava de qualquer jeito. Não, Jesus ele fez tudo isso, mas ele também toma uma atitude. O que Jesus faz? Ele chama os seus discípulos e diz assim, lá no versículo 37. A colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Jesus diz que a colheita ela é grande, ela é enorme, mas os trabalhadores são poucos. São poucos as pessoas que se colocam a serviço do reino de Deus. São poucas as pessoas que se colocam à disposição para servir a Deus. E Jesus ele faz um alerta, peçam ao dono da seara, peçam ao dono da plantação que envie mais trabalhadores. E essa é uma missão de todo cristão, orar para que Deus levante mais e mais pessoas para estarem a serviço do reino de Deus. Pessoas que estão dispostas a colocar a mão no serviço. Pessoas que estão dispostas a levar a sério a palavra de Deus. Em palavras, em ações, na prática. Jesus então, após tudo isso, Jesus chama os 12 discípulos. Se você não conhece ainda, não sabe ainda o nome dos 12 discípulos, eles estão registrados aí. Mateus capítulo 10, versículo 2 ao versículo 4. Jesus chama esses discípulos. É interessante observar aqui que Jesus não pega pessoas assim aleatoriamente. Primeiro, Jesus chama para si. Jesus chama para si. Após aceitarem o chamado de Jesus, o que Jesus faz? Ele os envia. A missão dos discípulos. Jesus diz algo aqui também que é muito importante. Eles precisam lembrar que eles estão enviados como ovelhas em meio aos lobos. O que os lobos fazem com as ovelhas? Mas Jesus diz, não temam os lobos, porque os lobos, eles apenas destroem a carne, mas não o espírito. E Jesus diz o seguinte, portanto, não tenham medo de ninguém. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Tema ao Senhor. Não tema as pessoas, ao ser humano que simplesmente pode destruir o corpo físico, mas não pode destruir a alma. Jesus diz também que todos aqueles que o confessar publicamente
que Ele é o Senhor sobre as suas vidas, Ele também os confessará diante de Deus no dia do juízo final. Porém, aqueles que o negarem publicamente, que pertencem ao Senhor, Jesus também, no dia do juízo final, irá dizer: eu não os conheço. E aqui, falar que eu não conheço Jesus não é simplesmente através de palavras, mas também com o nosso jeito de ser. O nosso corpo, ele fala muito mais do que as palavras que saem de nossa boca. Por isso, nós também precisamos cuidar do que o nosso corpo está falando, o que os nossos olhares estão falando, as nossas mãos. O nosso corpo, ele fala muito mais do que as palavras que saem de nossa boca. Jesus também diz que estar a serviço do Senhor também traz separação entre pessoas e pessoas. Aqui também carrego comigo as palavras que Jesus diz, que me deu fortalecimento para estar no ministério, onde Jesus diz: aquele que ama mais a sua mãe, os seus irmãos, e ele vai citando, mais do que a mim não é digno de mim. Foi aí que eu tomei a decisão, então, de sair do meu lar, do meio da minha família e me preparar para ser uma missionária do Senhor. Muitas vezes, dentro da mesma família, existem pessoas que seguem a Cristo e pessoas que não seguem a Cristo. E para agradarmos essas pessoas que não seguem a Cristo, nós também abandonamos a Cristo. Nós também deixamos de servir ao Senhor. Quantas e quantas vezes nós ouvimos aquele familiar que diz: já vai para a igreja de novo? Não tem outra coisa para fazer? Igreja chata? Serviço ao Senhor? Precisamos estar alerta a quem nós agradamos, ao nosso Senhor ou a pessoas. E aqui nós chegamos então no final, na conclusão, que é o texto que nós lemos no início, as recompensas ou o galardão. Quando nós lemos recompensa, nós não podemos entender como questão retributiva. Eu vou fazer isso para Deus e Deus então vai fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso. Isso é troca, isso é barganha, e com Deus isso não funciona. Na verdade, Ele não aceita barganha. Jesus não aceita trocas. Eu vou servir a Deus para que Deus me sirva. Na verdade, as pessoas querem mais que Deus os sirva do que as pessoas servirem. Aqui nesse texto nós precisamos entender como um coração agradecido. Servir ao Senhor tem uma única recompensa. Tem uma única recompensa. Salvação, perdão de todos os pecados, vida eterna. E isso, meu querido, minha querida, nós já temos através da promessa de Cristo Jesus, onde diz que todo aquele que crê em Cristo será salvo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal forma que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Essa é a promessa. Se você tem a Cristo em sua vida, você já tem a recompensa, o galardão, que é a promessa da vida eterna. Então, por gratidão, por aquilo que nós já temos, nós vamos anunciar a palavra de Deus. Por gratidão a tudo aquilo que Jesus Cristo fez por nós, nós vamos viver a palavra de Deus. Quando lemos esse texto, nós precisamos também nos colocar a serviço do reino de Deus, porque não existe ser cristão sem servir. Não existe o ser cristão sem estar a serviço do reino de Deus. E Jesus, então, lá no versículo 42, ele diz o seguinte: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem apenas por ser meu seguidor der ainda que seja um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente receberá a sua recompensa.
Essa palavra de Deus é para cada um de nós. Percebam que o mínimo que nós podemos fazer. Deus não pede para que nós façamos coisas grandiosas. Deus não espera que você faça transformações. Deus pede que o mínimo que você fizer na obra do Senhor, um copo de água. Quem não pode dar um copo de água a alguém? Aprendi desde pequena que eu sempre tenho algo a oferecer. Eu sempre tenho algo para dar, mesmo que seja pequenino, mas eu posso ajudar. Deus espera a tua cooperação na missão que é dele. Deus chama cada um de nós. Primeiro ele chama. Quando nós aceitamos esse chamado, quando nós aceitamos a Cristo Jesus, ouvimos o que Ele tem a nós também recebemos a missão de ir, de viver essa palavra junto com as pessoas que nos cercam. E quando nós aceitamos esta missão, não significa que não iremos passar por sofrimento, não iremos passar por perseguição. Não iremos passar por tristezas, enfim, iremos sim. A palavra já alerta. Se você está passando por um momento de dor, de sofrimento, por fazer o bem, por fazer aquilo que é da vontade de Deus, a palavra de Deus já deu o alerta. E uma coisa que eu sempre digo nos cultos, e eu vou repetir novamente, ser cristão neste mundo não é fácil. Ser cristão verdadeiro, tá? Não é fácil. Porque nós andamos contra aquilo que o mundo diz que é importante. Porque nós andamos contra aquilo que o mundo coloca lá no alto. Nós, como pessoas cristãs, a única coisa que nós queremos é transmitir o amor de Deus em palavras e em ação. Que o nome de nosso Deus seja glorificado. Que as pessoas possam receber esta palavra. Que ao olharmos para a cidade de Tangará da Serra, a cidade ao qual você mora, que você possa olhar com os olhos de Jesus e ver como as pessoas estão aflitas, como as pessoas se sentem abandonadas como ovelhas sem pastor. Que você também possa ter esse olhar de misericórdia e ajudá-las. Que você possa se colocar a serviço. Lembrando que Jesus, ele se colocou ao serviço e essas pessoas o rejeitaram e o colocaram numa cruz. Mas isso não pode nos impedir de viver a palavra do Senhor. Felizes são aqueles que são perseguidos por levar a palavra do Senhor. Feliz é você que está passando por momentos difíceis, por buscar viver a palavra de Deus em espírito e em verdade. Que este Deus, ele nos dê força, coragem e ânimo para vivermos a sua palavra neste mundo cheio de dor, neste mundo cheio de sofrimento. Que nós possamos plantar sinais do reino de Deus. Em resposta à palavra do Senhor, queremos confessar a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conhece.
quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta meu coração. Transforma-me conforme tua palavra e enche-me até que mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Usa, Senhor, a cada um de nós para a tua honra e para a tua glória. Nos mostre, Senhor, onde nós podemos agir, onde nós podemos anunciar a tua palavra. Que as pessoas ao nosso redor, elas possam te conhecer através de nós, que elas possam conhecer o teu amor, a tua compaixão, a tua paciência. Ajuda, Senhor, teus filhos a te servir da melhor forma possível. E esteja, Senhor, conosco, e esteja, Senhor, com cada membro de nossa comunidade, esteja dentro dos lares deles, que eles possam, Pai, continuar se mantendo firme em Ti, que as famílias, Senhor, sejam protegidas de todo mal, que Tu estejas acampado com os Teus santos anjos dentro do nosso lar. Esteja, Senhor, também com aquelas pessoas que estão enfermas. Esteja, Senhor, restaurando a sua saúde, colocando ânimo em suas vidas. Abençoa o nosso trabalho, de onde nós tiramos o pão nosso de cada dia. Nós te pedimos, Pai, tenha compaixão do nosso país, do mundo. Tenha misericórdia, age, Senhor, com piedade. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Cristo, aquele que não poupou a sua vida por nós, aquele que por amor se deu por nós. Tenha misericórdia, Pai. Abençoa essa semana que irá iniciar. Abençoa, Senhor, tudo aquilo que nós formos fazer. E que tudo que nós formos fazer seja para a Tua honra e para a Tua glória. E tudo mais que queremos pedir e agradecer, nós incluímos na oração que Jesus, o Teu Filho, nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim te abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos todos em paz e sirvamos ao nosso Deus com alegria. As minhas mãos estão cheias das suas bênçãos. As minhas mãos estão cheias das suas bênçãos. E todo aquele que eu tocar abençoado será. E todo aquele que eu tocar abençoado será. As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. E todo aquele que eu tocar abençoado será. E todo aquele que eu tocar abençoado será. As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos.